Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Márcio Assis e hoje eu vou falar para vocês o conteúdo relacionado a Box Model. Em CSS, praticamente todos os elementos aí, eles se comportam como se fosse uma caixa, um modelo de caixa, né? Até por isso a gente chama de Box Model. E esse modelo consiste em margens, bordas, preenchimento e o conteúdo, né? Então, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa que vai mostrar para vocês na prática como que funciona. Então, nós temos aqui os lados, né? Nós temos o topo, direita, né? Abaixo aqui e a esquerda. E aí todos os elementos, eles vão ter o conteúdo, né? A gente já viu nas aulas anteriores que os elementos HTML, a maioria deles você abre e fecha uma determinada tag, né? E aí dentro dessa tag você tem o conteúdo dela, onde você consegue inclusive especificar aí largura e altura. E aí a gente tem o preenchimento, que é a distância que você tem do conteúdo até a borda do elemento, né? Ou a borda dessa caixa. Então, o page ou preenchimento se trata disso. Aqui a gente fala melhor sobre isso, inclusive. Então, o preenchimento vai ser essa distância do conteúdo até a borda. Depois nós vamos mostrar aqui na prática como que funciona. E aí a gente tem a borda, né, em si, que aí a borda você pode definir uma cor e ela vai contornar o preenchimento e o conteúdo aí do elemento ou da caixa, né? Como a gente está chamando aqui. Aí a borda você vai conseguir definir a espessura, a cor dela e etc. E aí você tem a margem, né? A margem é uma distância que você vai ter aí da parte de fora do elemento ou da parte de fora da sua caixa. Então, geralmente essa margem ela é transparente, né? Quando você define. Então, vamos lá para a prática para a gente ver como que funciona, né? Isso aí. Eu vou criar aqui, né? Eu já até criei aqui uma pasta. Eu vou limpar esse arquivo aqui, inclusive, e vou criar aqui duas divs, né? Já tem uma div criada aqui. Vou criar uma segunda div, tá bom? Então, nós vamos formatar essas duas divs. Eu vou ter aqui, ó, conteúdo 1 e vou colocar aqui conteúdo 2, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um arquivo externo, né? Para a gente já ir acostumando a trabalhar com esses arquivos externos. Vou vir aqui dentro da nossa pasta, vou criar um new file aqui e vou chamar ele de estilos.css, tá? Na nossa terceira aula aqui de CSS, a gente já viu como que trabalha com arquivos externos. Então, eu vou criar um arquivo externo aqui, e aqui dentro do read, eu vou criar uma tag link, para eu linkar o nosso arquivo externo, ó, estilos.css, que está dentro da mesma página. Então, em vez de eu colocar o CSS aqui por meio do atributo style, eu vou fazer isso por meio do arquivo externo. Eu vou abrir esse arquivo aqui. Então, vocês podem perceber, ó, que tem as duas div, conteúdo 1 e conteúdo 2, porém a gente, né, não vê nada dela ainda. Eu vou voltar aqui no Visual Studio, vou lá no nosso arquivo de estilos e vou criar aqui, ó, ponto conteúdo. E aí, estou criando aqui uma classe, né? A gente já viu isso também na nossa aula 6, ó. Já vimos que o ponto e um determinado nome você cria uma classe no CSS, tá bom? Então, aqui dentro, ó, eu vou criar uma borda. Eu vou colocar aqui uma borda de 1 pixels. Ela vai ser do tipo sólida,
tá? E eu vou colocar cor red aqui. Então, vamos atualizar o nosso arquivo aqui. Eu tenho que definir as classes aqui, ó. Por isso que não está pegando lá, né? Classe conteúdo. Vou colocar para debaixo também, depois a gente separa, tá? E aí a gente pode perceber, ó, que ele já definiu aqui uma borda para as duas divs, né? Então a borda ela vai fazer isso, ó. Ela vai definir aqui, né, uma marcação, né? Ou a gente pode chamar aqui de linhas ou um retângulo, né? Um container para cada elemento, tá? E aí a gente pode fazer o quê? Definir uma margem, ó. Vou colocar aqui uma margem de 10 pixels, só para dar um espaçamento lá, né? Então, a gente está trabalhando com essas propriedades que a gente viu, inclusive, aqui na nossa apresentação. Então, nós estamos trabalhando, ó, bordas e margens por enquanto. O conteúdo é o texto, ou a imagem, o link, o que vai ter ali dentro do elemento, né? E o preenchimento a gente vai ver daqui a pouco. Então, nós temos aqui, ó, uma borda. Essa borda, ela pode ter outros tipos também, tá? Então, depois a gente vai ver isso em outras aulas, né? Eu vou definir aqui uma borda sólida por enquanto. E aí eu defini uma margem de 10 pixels, tá? Aí ele ficou dessa forma aqui, ó. Se eu vir aqui e colocar, ó, uma coisa que a gente pode fazer aqui é colocar margens específicas, margem top, por exemplo. Aqui não vai ter tanta diferença assim, né? Porque a margem top ela vai dar o espaçamento aqui. Aí eu posso vir e colocar, ó, margem bottom. Também vou colocar aqui 20 pixels, né? Aí ele vai aumentar a distância ali, ó. Margem left, a margem da esquerda, ó, vou colocar 40 pixels. Vocês vão ver que a div chegou aqui para frente, né? Vamos dizer assim. E se eu colocar um margem right, né? Definir aqui 30 pixels, né? Eu estou colocando valores aleatórios. Vocês vão ver aqui que na parte direita você também teve esse tipo de coisa, tá? A diferença da margem por page, ó. Vou colocar aqui um page top, né? Geralmente a ordem começa com topo, então vou colocar aqui 30 pixels. E vocês vão perceber, ó, que as duas divs, elas tiveram uma distância aqui maior do conteúdo até a borda, tá? Eu estou colocando valores maiores para vocês verem. Page right, eu vou colocar aqui 10 pixels, né? Colocar aqui 10 pixels. Não vai, a gente nem vai perceber aqui, porque como o alinhamento está à esquerda, né? Automaticamente ele já tem aqui um espaço entre o conteúdo e a borda. O page top, page bottom, né? Eu vou colocar aqui 10 pixels também. Aí vocês podem perceber que as duas divs a gente teve esse espaçamento entre o conteúdo e a borda. E aí o paging left, né? Paging left, vou colocar aqui 20 pixels, ó. Então você teve essa distância aqui. Então, ó, nós temos o topo, que vai ser essa distância aqui, do conteúdo até a borda superior. Você tem o right, que vai ser a direita do conteúdo, né? O bottom, que vai ser abaixo, e o left, que vai ser a esquerda. Aqui, como eu defini as duas divs com o mesmo... Aqui, como eu defini as duas divs
com a mesma classe, então o estilo que eu coloco para uma div reflete na outra, tá? Você pode criar, por exemplo, conteúdo 1 e conteúdo 2, duas classes diferentes e trabalhar com elas normalmente. Ó, vou pôr aqui conteúdo 1, vou até copiar isso aqui, né, e jogar aqui para o conteúdo 2. Aí, ó, eu vou até mudar aqui a cor, né? Vou colocar aqui um blue, por exemplo, tá? Que aí nós temos que atualizar aqui o nosso HTML, ó. Então, agora aqui vai ser conteúdo 1, aqui vai ser conteúdo 2, tá? O nome das nossas classes. Se eu não fazer essa atualização, ele não pega, né? Então, vocês podem perceber, ó, que agora a gente tem divs com formatações diferentes. É bom que eu vou mostrar para vocês aqui que a gente pode fazer isso aqui de forma simplificada. Ó. Margem, eu posso colocar a margem do topo 10 pixels, dou um espaço, a margem da direita 30 pixels, dou um espaço, a margem do bottom 30 pixels também, e a margem da esquerda 40 pixels. Então, eu posso simplificar, em vez de eu colocar um por um, né, igual a gente fez aqui no primeiro, eu posso fazer dessa forma. Aí, lembrando que a ordem é o quê? Topo, right, bottom e left. Ou seja, de cima, à direita, embaixo e à esquerda. Então, essa é a ordem. A mesma coisa vale para o page, tá? Mesma coisa vale aqui para o page. Vai ser o topo, ó, 30 pixels, o right, 10 pixels, bottom, 10 pixels e left, 20 pixels. Aí coloco o ponto e vírgula, vou apagar isso aqui. Podem perceber como que fica mais limpo o código, né? Em vez de eu colocar um por um, eu colocar nessa forma mais abreviada. E o resultado não muda, ó, o resultado é o mesmo. Eu vou mudar a div de baixo aqui, ó. A margem da direita, a da esquerda, desculpa, eu vou colocar aqui 10 pixels, ó. Aí vocês vão ver que ela vai chegar aqui para o lado. Então, esse é o comportamento aí do Box Model, né? Onde você consegue definir a borda, você consegue definir a margem e o preenchimento. Além disso, você vai conseguir, né, posicionar também determinados elementos, como a gente vai ver nas aulas posteriores aí, beleza? Então, hoje, né, é esse tipo de coisa. Então, a gente viu como que eu consigo definir bordas para os elementos. Aqui eu usei div, mas você pode fazer isso para parágrafos, você pode fazer isso para os cabeçalhos, até mesmo para as tabelas, né? A célula de uma tabela, você consegue definir bordas para ela, você consegue definir preenchimento e, consequentemente, o conteúdo. Tá beleza? Um grande abraço aí e até a próxima aula.